Bom dia, secretária, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, espectadores. Prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, secretária. Muito obrigado pela gentileza. Vamos começar falando de coisa boa. Vamos começar falando de vacinação e como o município avalia o atual momento de Caxias do Sul na campanha de vacinação contra a Covid-19, se os índices realmente batem com aquilo que a prefeitura desejava lá no início da campanha de vacinação ou se ele ficou um pouquinho aquém do desejado, secretária. Então, infelizmente, esse número na nossa avaliação está um pouco aquém do desejado. Toda aquela força, aquela ânsia pela vacina como algo que pudesse efetivamente nos livrar dessa pandemia, conforme as idades foram baixando, esses percentuais de adesão à vacinação foram diminuindo. E nos preocupa, pois a velocidade do avanço nessas faixas etárias mais jovens tem sido muito mais lenta do que foi com os mais idosos no início da campanha de vacinação, quando nós tínhamos mais de 90% de comparecimento para realizar a sua dose da vacina. Além disso, há muito atraso no esquema vacinal. Muitas pessoas, infelizmente, não priorizam a realização da segunda dose dentro do prazo estipulado, acabam protelando este momento e alguns acabam nem mesmo fazendo a sua segunda dose, seja porque acham que não é mais necessário ou porque tiveram efeitos graves na aplicação da sua primeira dose, graves no sentido de dor de cabeça, um pouco de febre, mas nada que houvesse algum comprometimento sério das suas atividades. E como eu falava antes, os mais jovens realmente são aqueles que nos parecem dão menos importância à vacina. A partir da faixa dos 30 a 35 anos de idade, a gente percebeu claramente essa lentidão na procura da vacina. Hoje a gente tem, por exemplo, a faixa etária dos 15 a 17 anos de apenas 60% de vacinados. Dos 18 aos 19 anos, apenas 68%. É muito pouco. A gente precisa, pelo menos, que 90% da nossa população esteja imunizada com o esquema vacinal completo, ou seja, as duas doses, para que a gente aí se equipare a índices de outros países que tiveram muito sucesso no combate à pandemia. O que a senhora, secretária, acha que se deve essa não procura, digamos assim, né, principalmente dos mais jovens? Por exemplo, lá em casa, o meu enteado Josias, ele tem 18 anos. Chegou a hora dele vacinar, ele disse, me leva, vamos que eu quero vacinar, no primeiro dia. Ou seja, muito bem orientado, quis fazer a sua dose de vacina contra a Covid-19, foi no primeiro dia, já fez a segunda dose, tudo certo com ele. Agora, o que acha que se deve, o que a prefeitura entende, o que se deve dessa baixa procura, principalmente dos jovens pela vacina? São dois fatores que a gente identifica. O primeiro deles é que nessas idades mais jovens, a frequência de pessoas que não entendem a vacinação como algo extremamente necessário para o enfrentamento da pandemia, ou seja, são contra a vacina, né? Infelizmente, muito embora tenham se vacinado desde que nasceram, né, provavelmente tenham os seus calendários vacinais completos, mas a Covid, enfim, tem pessoas que são, infelizmente, contra a vacina da Covid. E o outro grande percentual, e aí a gente pode falar que realmente é a total falta de urgência em se vacinar. E por que eu digo isso? Porque são pessoas em que, quando o ponto de vacinação está próximo da sua casa, está no seu caminho, ok, eu vou me vacinar. Agora, se eu tenho que pegar um ônibus, se eu tenho que ir em outro lugar mais longe, ou se eu tenho uma festa esse fim de semana, eu tenho um compromisso, eu vou deixar para a semana que vem, eu vou deixar para a semana que vem. A falta de urgência desses jovens em se vacinar é algo, e eles mesmos relatam isso nas filas. A gente pergunta, nossa, mas você já tem 20 anos, por que não se vacinou ainda? Eu me esqueci, eu tinha isso, eu tinha um outro compromisso, para mim ficava complicado. Muito embora nós estamos ainda ofertando pontos extras de vacinação em N locais, inclusive noturnos, em bares, em restaurantes, na praça, nas estações de ônibus, supermercado, shopping. Por mais facilidades que a gente tenha colocado à disposição, entendendo de que são pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão trabalhando, que realmente, em algum momento, têm dificuldades, mas mesmo assim, são pessoas que não se sentem tão motivadas a se vacinar.
porque justamente essa faixa etária é a que menos adoece. É uma faixa etária que dificilmente precisa de um hospital, dificilmente desenvolve as formas graves da doença. Então, entende como não tão necessário quanto os idosos. Só que eu sempre digo, a vacinação é um ato coletivo. A minha vacina, ela é importante para a imunidade coletiva, para que eu barre, para que acabe com a transmissão do vírus e a gente realmente possa ter um sucesso nessa estratégia e possa pensar na erradicação dessa pandemia. Claro. Secretária, como o município vem acompanhando os últimos dados de casos ativos de Covid-19 no município de Caxias do Sul? A gente acompanhava ali no finalzinho do mês de setembro, começo do mês de outubro, Caxias na margem dos 400 casos ativos, números excelentes, perto de uma realidade que a gente viveu anteriormente bem complicada, né? Com o avanço da vacinação, a gente pôde perceber o número de casos ativos do município frequentemente. Avançava a vacinação, diminuía o número de casos ativos. De um tempo para cá, especialmente nesse mês de outubro, o número de casos ativos, mesmo que levemente, ele foi aumentando. Claro que com o fim de algumas restrições, havia-se uma expectativa de que isso pudesse voltar a acontecer. Como o município vem acompanhando o cumprimento de protocolos, claro que são estabelecidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, e também esse número de casos ativos aqui no município? A gente tem olhado para esses dados com bastante apreensão. Nós sim observamos uma diminuição muito significativa, excelente do ponto de vista epidemiológico, de barreira de transmissão, de redução de casos ativos e principalmente de redução de internações em enfermaria, em UTIs e também dos óbitos. O que acontece? Desde o final ali de setembro, nós temos observado um pequeno e leve aumento, mas ele tem se mantido gradativo dos números e dos índices, tanto de infectados, quanto daquelas pessoas que têm as formas graves da doença e que precisam de internação hospitalar, seja em enfermaria ou seja em UTI. Hoje, por exemplo, a gente tem uma situação de nenhum leito vago, seja de UTI ou de enfermaria COVID. Isso quer dizer o quê? Que o vírus continua circulando fortemente na nossa sociedade, que é preciso ainda assim manter medidas de controle. É preciso usar a máscara, é preciso sim evitar as aglomerações, é preciso sim manter o distanciamento social mínimo. Mesmo vacinados, nós temos chances de contrair a doença. Nós temos casos todos os dias, na verdade, praticamente, daqueles pacientes que têm complicações, 90% não estão vacinados ou não têm o seu esquema vacinal completo, mas ainda a gente tem um pequeno percentual de pessoas que, mesmo vacinadas, contraem a doença. E contraindo a doença, elas vão estar replicando e vão reiniciar toda aquela curva de contágio, que é tudo que a gente não quer que aconteça. E por isso, de novo, que a vacinação é tão importante para que a gente possa aí fazer esses bloqueios. A gente enxerga isso também como reflexo, obviamente, das liberações, das flexibilizações dos protocolos. Entendíamos que sim, elas podiam ser feitas, a gente pode retomar uma série de atividades que nós não podíamos desenvolver antes, mas é preciso cautela, é preciso cuidado, principalmente com aquelas pessoas que não estão com o seu esquema vacinal completo, que evitem, na medida do possível, óbvio que a gente não vai ter mais como impedir uma vovó, por exemplo, de comparecer ao aniversário de um netinho, ou de comparecer à formatura, ao casamento, mas que compareça, que vá, mas que faça o uso da máscara, por mais esquisito que possa parecer, e agora a gente está entrando numa fase que as pessoas que seguem os protocolos e que tomam os cuidados são até taxadas como exageradas, como imagina, não precisa mais nada disso. Mas precisa sim, a gente ainda tem que se cuidar, a gente precisa atingir pelo menos 85% da nossa população imunizada com as 2 doses, ou seja, esquema vacinal completo, para que a gente consiga resultados ainda melhores e não precise se preocupar com esse aumento, mesmo que não expressivo, mas que está acontecendo sim, do número de casos de Covid, seja na infecção ou seja no desenvolvimento de formas graves da doença, que esses pacientes estão ocupando aí hoje. Eu não tenho nenhum leito de UTI, nem de enfermaria vago para algum paciente que tenha complicações de Covid. E isso sim nos preocupa, muito embora
dificilmente aconteça alguma nova onda ou alguma pior expressiva. Mas qualquer paciente para nós faz a diferença. Então, quando a gente pode evitar, a gente deve ter esses cuidados para evitar. Claro que as liberações fazem parte da retomada da vida normal que a gente costuma falar, né? Mas para isso a gente precisa ter a vacina, precisa manter os cuidados e tudo certinho dentro dos protocolos. Porque se houve uma liberação, é porque poderia realmente ser liberado. E se há protocolos, eles precisam ser seguidos para que cada vez mais outros eventos, outros segmentos também sejam liberados, tenham maior capacidade liberada, para que a vida também possa voltar àquela normalidade, sempre entre aspas, que a gente costuma falar. Secretária, 7 vereadores de Caxias do Sul, entre eles o líder de governo na Câmara, protocolaram uma indicação ao prefeito Adilode Domênico para que ele fizesse uma desobrigação do uso de máscaras aqui no município de Caxias do Sul. Como a senhora, como secretária da Saúde, como a prefeitura enxerga esse indicativo da desobrigação do uso de máscaras nesse momento da pandemia? Então, são 2 fatores aí que a gente precisa contrapor. O primeiro deles não é a prefeitura que tem a liberalidade de definir pela utilização ou não das máscaras. Isso é uma determinação a partir de um decreto estadual e que, se houver essa possibilidade de flexibilização, a iniciativa e a proposição deve ser do governo do estado, que tem tido uma postura exemplar no combate e no controle da pandemia. Os protocolos estaduais, eles estão sempre baseados em indicadores estatísticos reais. A gente, enquanto secretaria, acompanha isso muito de perto, inclusive participa com a alimentação desses dados e participamos também de discussões de nível estadual com relação ao andamento da pandemia. No nosso entendimento, o deixar de usar as máscaras, além de depender dessa questão de liberação estadual, depende também dos níveis de contaminação e principalmente dos níveis de vacinação, e a gente volta à origem da nossa conversa. Nós não temos ainda condições, não temos ainda uma cobertura vacinal que nos dê essa liberdade. Nós precisamos ainda esperar um tempinho para que a vacinação atinja, como eu falei antes, pelo menos 85% da nossa população com a imunização completa. Além disso, uma pequena melhora desses nossos índices. E o mais importante, a conscientização da população, porque a ideia desse grupo de vereadores é a liberação do uso de máscaras em ambientes ao ar livre, né? Num primeiro momento, eles falaram que seriam em todos os momentos, mas depois corrigiram isso, dizendo que seria ao ar livre. Ao ar livre, nós não vemos grandes problemas de liberação do uso. O problema é que, infelizmente, as pessoas vão ter depois muita dificuldade de fazer o uso da máscara em locais em que ela se faz necessária. A gente já constatou aí ao longo dessa pandemia o como é difícil as pessoas se adaptarem e seguirem essas normas. As ondas de Covid que nós tivemos, as pessoas que realmente são resistentes, que não aderem, que não tomam os cuidados necessários. Infelizmente, enquanto governantes, a gente precisa tomar decisões que favoreçam que isso aconteça. Muito embora elas não agradem a todos e não sejam todas as pessoas que são resistentes às medidas, é papel do governo sim fazer esse controle. Então, para resumir, no nosso entendimento, isso precisa de um pouquinho mais de amadurecimento, precisamos atingir níveis melhores de vacinação e uma redução mais expressiva do volume de infecções. E como eu disse, o governo do estado tem tomado sempre decisões baseadas em dados, baseadas em indicadores, decisões extremamente responsáveis. A partir do momento que ele faça uma sinalização de flexibilização, esse protocolo é levado para a AMESM, que é a Associação dos Municípios aqui da Encosta Superior da Serra, que é quem valida, restringe ou amplia a utilização dos protocolos. Via de regra, Caxias do Sul não libera mais do que a AMESM ou do que o governo determina. Nós temos um perfil sim conservador, pois estamos na maior cidade da Serra Gaúcha, somos, enquanto rede hospitalar, referência para 48 municípios, então os pacientes que estão aqui nas nossas UTIs, nas nossas enfermarias, ou na fila para acessar as enfermarias, eles não são só de Caxias. Então a nossa responsabilidade, ela é ainda maior do que os outros gestores, e por isso precisamos aí ter muito cuidado nesse tipo de tomada de decisão, para que a gente possa fazê-lo de uma forma segura e com o mínimo de riscos possíveis.
Secretária Municipal da Saúde de Caxias do Sul, Daniele Meneguzzi, mais uma vez, muito obrigado pela tua gentileza conosco, pela tua disponibilidade. Os microfones da Jovem Pan e do Grupo RSCom estão sempre à disposição da senhora e também da Prefeitura de Caxias do Sul para todo e qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado, bom trabalho, uma ótima semana, secretária. Obrigada, um bom dia, uma ótima semana a todos.